Bom, vocês estão vendo aí o título da aula, Modelos Atômicos, né? Eu acho que vocês podem até pensar, poxa, mas é aula de física ou aula de química, né? Bom, é aula de física sim, tá? Mas é que o assunto que a gente vai estudar a partir de agora depende um pouco de vocês conhecerem a respeito dos modelos atômicos. Bom, naquele vídeo inicial, que eu já tinha deixado um vídeo para vocês de apresentação, eu cheguei a abordar um pouco do que a gente vai estudar. Em Física 5, a gente estuda uma área da física chamada de eletromagnetismo. E especificamente, bom, a gente não estuda a área inteira, a gente estuda uma parte dessa área. E a parte que a gente estuda é referente ao estudo da eletricidade, tá? Então, basicamente, o que a gente vai estudar é sobre eletricidade. A primeira parte é falar sobre eletrostática, tá? E antes de a gente abrir sobre o que é eletrostática, eu preciso fazer essa, digamos, essa revisão sobre o que são modelos atômicos. Vocês lembram o que são esses modelos atômicos? Unidade. Se a gente for olhar isso, agora falaram, o átomo. O átomo é a unidade básica. A gente chama de átomo aquela menor porção de matéria, tá? A molécula é a a molécula é Bom, é uma unidade básica também, só que a gente chama de molécula o conjunto de átomos, quando eles se juntam e formam uma unidade maior que a molécula, tá? Apesar que tem moléculas que são formadas por apenas um átomo, né, ou um tipo de átomo, mas a unidade básica seria o átomo, tá? Os prótons, eles são importantes, são elementos importantes, que a gente vai estar falando ainda na aula de hoje, tá? Bom, mas o mais básico que a gente tem são os átomos. Quando a gente for olhar historicamente, a ideia do átomo, o que é o átomo? É a menor porção de matéria. Essa ideia de átomo, ela é, digamos assim, ela é nova. Pelo menos cientificamente falando, os modelos, eles são novos, são do século XIX para cá, tá? Antes, quem se discutia a formação da matéria eram os filósofos. E os filósofos, eles tentavam buscar vários tipos de explicação para o que forma a matéria. Por exemplo, o Tales. Sabe o Tales? Tales de Mileto, aquele que aparece na matemática, né? Aliás, muitos filósofos têm trabalhos na matemática também, né? O caso de Tales. Ele dizia que tudo era água. Então, ele dizia que, se você for olhar a fundo, todo tipo de substância obrigatoriamente precisa ter água, tá? O que a gente tem visto hoje é que isso não é verdade, porque existem corpos, existem elementos, existem substâncias que não possuem a presença de água. Bom, substâncias vivas a gente sabe que todas possuem água, ou uma dependência de água, tá? Mas substâncias em geral não. Por exemplo, um pedaço de ferro. Não precisa de. Ele não possui água, ele não precisa de água para ele existir. O minério de ferro ele independe da água, tá? É claro que existem outras ligas que vão estar um pouco mais relacionadas à água, mas em geral a gente pode afirmar que nem em toda substância existe água. Por esse motivo, a gente pode afirmar categoricamente que, nesse aspecto, Tales estava errado. Tá? Só que tinha outros filósofos, tinha um outro. Eu me perco um pouco no nome desses filósofos, tá, gente? Então, não vou lembrar o nome do outro filósofo. Mas tinha um outro que dizia que tudo era ar. Se você pegar um objeto duro, por exemplo, a mesa, ela também é formada de ar, mas microscopicamente é como se o ar se juntasse tanto, se condensasse tanto, que chegasse a ficar duro. Se o ar ele ficasse um pouco mais espaçado, aí ele ficava no estado líquido e mais espaçado, ainda mais rarefeito, seria o ar, tá? Seria o que a gente conhece, o que a gente respira. E mais rarefeito, com mais energia, o ar se transformaria no fogo. Então seria o ar era a base de de toda a natureza, tá? E tinha um outro filósofo que ele dizia que existiam 4 elementos que formavam a natureza: água, terra, fogo e ar. Aliás, tem muitas histórias de quadrinhos, histórias de animes, às vezes até filmes, que trabalham exatamente a respeito desses elementos, né? Esse filósofo ele defendia que alguns elementos
mais pesados, eles estavam associados à terra e os elementos mais leves ao fogo e ao ar. Então, a ideia era uma natureza formada por 4 elementos básicos, tá? Nessa mesma época da antiguidade, existiram 2 filósofos que foram os primeiros que falavam a respeito da matéria formada por pequenos pedaços, tá? Eles não falaram juntos, tá? Mas eles eram mais ou menos contemporâneos. Foi Demócrito e Leucipo. Eles defendiam a ideia da matéria formada por pequenos pedaços de matéria, tá? Pensem mais ou menos o muro. O muro não é formado por vários tijolos? Seria mais ou menos isso. Você tem a matéria formada por parcelas que, juntando tudo, formam a matéria maior que a gente consegue enxergar, que a gente conhece, né? Então, os primeiros a ter essa ideia ainda foi lá na antiguidade. Só que, já na era moderna, essa discussão deixou-se passar, passaram séculos dessa discussão, e ela foi retomada já no século XIX. Eu lembro que tinha o modelo do Dalton, do Bohr e de mais 2 cientistas que contribuíram para isso. Perfeito. Lembrou de 2. O primeiro, né, que é o do Dalton, e o último, que é, pelo menos o último, que se trabalha no ensino médio, né? Que é o modelo de Bohr, tá? Muito bem lembrado. Tem mais um modelo, que eu acho que é o outro que você estava tentando lembrar o nome, que é um nome um pouco mais complicado mesmo, né? Que é o modelo de Thomson, tá? Então, a gente vai falar a respeito desses 3 modelos atômicos, tá? Bom, primeiro o modelo de Dalton. Quando a gente fala de modelos atômicos, a gente, bom, pelo menos eu, né, a primeira vez que eu vi no ensino médio, eu pensava, é um conhecimento muito antigo que se tinha, né? Mas, na verdade, o modelo criado, digamos, sistematizado, ele já foi feito já no início do século XIX. Então, ele é formado por pequenas parcelas de matérias menores, ela é antiga, tá? Então, o que Dalton fez de diferente? O Dalton, ele acredita até que ele possa ter se inspirado em Demócrito, mas ele sistematizou como eram esses pequenos pedaços de matéria, tá? Então, a ideia do modelo de Dalton é explicar a estrutura da matéria a partir de pequenas parcelas, tá? E, aliás, o nome átomo vem desse modelo de Dalton, tá? E qual que é a ideia do modelo de Dalton? Ele acreditava que o átomo deveria ser uma estrutura, a menor estrutura possível, e a conexão de vários desses átomos formam a matéria do jeito que a gente enxerga. Então, ele propôs um modelo no qual você tem uma ideia microscópica, tá? Obviamente, microscópica a gente não consegue ver ou observar, tá? E na física a gente sempre se utiliza dessa ideia de modelos. O que é um modelo? É você tentar explicar a natureza a partir de uma ideia que você cria, tá? Então, assim, Dalton, ele elaborou um modelo e, como todo modelo, ele pode ser colocado à prova, e se você achar algum elemento no qual esse modelo não consegue explicar, você descarta esse modelo e apresenta um novo modelo, tá? Então, assim, Dalton apresentou esse modelo, e é claro que mais para frente a gente vai ver que encontraram um problema nesse modelo de Dalton e precisou se reformular esse modelo, tá? Então, quais são as características do átomo de Dalton? Então, o átomo, ele é uma esfera, tá? Por que esfera? Bom, eles gostavam da ideia de esfera, tá? Mesmo os filósofos gostavam de criar ideias de coisas a partir de esfera. Os filósofos, aqueles que são mais voltados para a área de matemática, acreditavam na esfera como uma figura geométrica perfeita, tá? Então, quando se desenhou a primeira ideia até de planetas, né, quando a gente olha lá na astronomia, a ideia de planetas, por que o planeta era esférico? Bom, porque esfera, é uma figura geométrica perfeita. Então, assim, você vê que é muito comum nos filósofos eles se utilizarem de esferas para explicar alguma coisa, tá? Então, aqui Dalton não é um filósofo, mas no modelo dele, o átomo ele era esférico, tá? Ele é indivisível e é indestrutível. Como assim? Ele seria a menor estrutura possível, tá? Eu não consigo diminuir, ter uma matéria menor do que o próprio átomo, tá? Aí você poderia ter diferentes tipos de átomos, tá? Mas esses diferentes tipos de átomos seriam a menor parcela de matéria. Certo, gente?
E por isso que o nome ganhou o modelo de bola de bilhar, tá? Vocês já jogaram sinuca ou já viram como é que é uma bola de sinuca? Além de ser esférica, né? Além de ser esférica, né? Ela é extremamente dura. Já deixou cair no pé? Dica, não deixem, tá? Ela realmente é muito dura. Não que ela seja indestrutível, né? Aí já é um exagero. Mas ela é realmente muito dura. Só será o azulejo, o piso no chão do que quebrar a bola, porque ela é muito dura. Por isso que ganhou esse apelido, tá? Então, essa é a ideia do modelo de Dalton, tá? Só que a partir de Dalton, vocês vão ver que os modelos, a ideia, a construção dos modelos começa a ficar temporal, né? Muito próximo um do outro, tá? Então, Dalton criou esse modelo. Em seguida, vamos ao modelo de Thomson. O modelo de Thomson, bom, não é tão próximo, né? Passou-se quase 100 anos do modelo de Dalton para o modelo de Thomson. O modelo de Thomson já é início do século XX. Mais uma vez, veja que não é tão antigo assim, né? Apesar que a maioria de vocês já nasceram no século XXI, o século XX parece que é muito antigo. Mas, cientificamente falando, não é tão antigo assim, tá? Bom, e o que é o modelo de Thomson? É um século, na verdade agora, 1903, um século, 120 anos atrás quase, né? Para gente, para a vida humana, 120 anos até que é bastante, tá? Mas para a ciência, a gente pode dizer que é um evento até recente, tá? Bom, e quais são as características do modelo de Thomson? Bom, esse experimento de Crookes foi o experimento que estimulou a necessidade de alterar o modelo de Dalton, tá? Eu vou abrir aqui, gente, o modelo de Crookes. Tem um vídeo no YouTube, eu vou pôr para rodar esse vídeo para vocês, tá? Bom, gente, deu para ele explicou aí de forma resumida tudo. Eu só vou voltar aqui no que é o tubo e comentar algumas coisas que o vídeo acaba não falando muito bem. Tá, esse experimento, então, como foi falado no vídeo, ele foi formulado primeira vez por Crookes, tá? Por que ele estava fazendo experimento? Esse início do século XX, na verdade, a partir do século XIX, tá? Do meio para frente do século XIX, o homem começou a desenvolver eletricidade. Então, começou-se a desenvolver conhecimentos relacionados à eletricidade. Esse experimento ele só foi possível porque o homem já tinha um certo domínio relacionado à eletricidade. Então, estava fazendo alguns experimentos envolvendo eletricidade. Ele criou esse experimento aí que ficou conhecido como tubo de raios catódicos, tá? E percebemos que mesmo tirando o ar de dentro dele, ele ainda conseguia ter uma interação no fundo do tubo. Aqui no fundo do tubo, conseguia ter a reação, ou seja lá o que for essa radiação presente nesse experimento, ela conseguia se propagar no vácuo. E aí, o que Thompson fez? Ele resolveu investigar um pouco mais a fundo esse experimento. Ele colocou lá aquela ventoinha em forma de cruz, né, para provar que se propaga em linha reta essa radiação nessa situação aí. Depois fez um outro aparato com as pazinhas para mostrar que empurrava aquelas pazinhas, né? O que o Thompson fez? Thompson pegou o experimento de Crookes, ao investigar um pouco mais a fundo, ele conseguiu descobrir que essa radiação do tubo de Crookes, se tratava de uma partícula. Só que essa partícula, a princípio, ela fazia parte do átomo. Peraí, se é uma partícula que fazia parte do átomo, então o modelo de Dalton já não está adequado. Por quê? Significa que eu tenho uma parcela menor do que o próprio átomo, tá? E por conta da explicação desse experimento, Thomson é atribuída a Thomson a descoberta do elétron, tá? Então, Thomson ele conseguiu provar que existe uma partícula pequena e ela é responsável por esses efeitos produzidos nesse experimento aí, tá?
E o nome elétron, de onde surgiu? Bom, como essa partícula tem relação com a eletricidade, eles atribuíam a própria eletricidade a essa partícula. Então, é elétron o nome dela, porque seria a partícula da eletricidade, tá? Vejam bem que, ao explicar modelos atômicos, a gente já está começando a falar um pouco sobre eletricidade, né, gente? Porque não se desvincula uma coisa da outra, tá? Agora eu vou sair aqui do vídeo. Opa. Bom, então, quais são as características desse modelo de Thomson? Então, assim, as características dele é que ele permitiu a identificação de partículas menores que o átomo e elas possuíam propriedades elétricas, tá? Ou seja, peraí, gente, só um pouquinho. Então, assim, ele permite partículas menores do que o átomo, tá? E essas partículas possuem as propriedades elétricas, são os elétrons, tá? E qual é a estrutura desse átomo? Ele continua sendo esférico e ele continua sendo maciço, tá? Só que agora, esse átomo, ele é uma estrutura, digamos assim, como agora eles estão fazendo a associação do átomo com a eletricidade, então esse átomo ele possui uma natureza positiva, só que cheio de partes menores com características negativas, tá? Então ele é um átomo, ele é positivo, cheio de esferas negativas. Essas esferas são as partículas identificadas lá no tubo de Crookes, certo, gente? Pudim de passas. Por que esse apelido? Por que ganhou esse apelido pudim de passas? Vocês já viram o pudim de passas? Eu também nunca vi um pudim de passas, preciso confessar, tá? Mas a ideia é o seguinte: imagina um pudim cheio, as frutas passas ao longo do corpo do pudim. Eu diria até que é mais fácil para a gente pensar como se fosse um panetone, tá? Eu vi uma vez um professor na internet falar e eu achei que é até mais fácil da gente entender. A gente associar ao panetone esse modelo de Thomson, né? Porque, assim, é que aqui no Brasil a gente é muito comum comer pudim de passas, né? Eu não sei se eu já vi em algum lugar, não me lembro de ter visto. Mas a ideia do panetone ele é ideal. Por quê? O panetone é o corpo do átomo positivo e as frutas cristalizadas é como se fossem os elétrons espalhados por dentro, algumas até ali na superfície, no interior, e o átomo totalmente preenchido. Você não tem um espaço vazio no átomo, tá? Por isso que ele é chamado de maciço. Então, a ideia do modelo de Thomson é essa, tá? Então, uma partícula positiva cheia, incrustada com elétrons, que era a partícula negativa, certo? Uma observação, gente. Thomson, se eu não me engano, o prêmio Nobel dele foi com essa digamos, descoberta do elétron, tá? Esse modelo dele que deu espaço para essa partícula elétron, ok? É claro que esse ainda não é o modelo final, porque apareceu algum problema, tá? Então, o terceiro modelo é o modelo de Rutherford, tá? Rutherford, ele fez um experimento. Esse experimento é o experimento da folha de ouro. Então, o modelo de Rutherford, ele seria isso aqui. É uma lâmina de ouro, você joga partículas alfa, e o que eles não esperavam... Bom, na verdade, eu não sei dizer o que o Rutherford esperava com esse experimento. Mas uma coisa que não é compatível com a ideia é a partícula alfa simplesmente atravessar a folha de ouro. Ué, atravessa como? Então, se atravessou, é porque existe um espaço vazio. Então, aquela ideia que tanto no modelo de Dalton quanto no modelo de Thomson você tinha o átomo maciço, ela não é boa. Para a partícula alfa passar direto, é preciso que haja um espaço vazio, tá? Então, o átomo, agora, a grande mudança é que ele não é mais maciço. Você tem uma grande região de vazio, tá? E, então, você tem uma região onde está concentrada a massa do átomo e quando a partícula alfa, liberada na radiação, ela acerta exatamente esse centro do átomo, é que ela desvia, tá? Em torno da folha de ouro, você colocou detectores para quê? Para ver onde estavam indo as partículas alfas emitidas aqui
dessa máquina, tá? Então, ela emitia, as que passavam diretos eram identificadas aqui, as que sofriam desvios eram identificados ao longo do restante ao longo da detecção aqui, certo? Esse é o experimento do modelo de Rutherford, tá? Bom, e como é que ficou, então, o átomo de Rutherford? Ele adquiriu essa característica aqui, tem gente até que chama de modelo planetário, porque se parece com a forma do modelo do movimento dos planetas, né, em torno do Sol. Ali a região onde está concentrada a massa do átomo é chamada de núcleo. Esse núcleo é a parte positiva do átomo, e no entorno do núcleo, os elétrons se movem, tá? Ali é chamada até de electrosfera, porque é onde ficam os elétrons, que é a parte negativa do átomo, tá? Outra característica, que é o que eu tinha comentado, há um grande espaço vazio no átomo, tá? Esse modelo de Rutherford, ele já é de 1911, tá? Pouco tempo depois do modelo de Thomson, tá? Acho que menos de 10 anos depois do modelo de Thomson, tá? Só que ele tinha um grande problema, esse modelo de Rutherford. Por quê? O que sabia na época é que se você acelerar uma partícula carregada, ela vai emitir radiação. Então, se você tem, por exemplo, um elétron e você provocar uma aceleração nesse elétron, ou ele vai absorver radiação, ou se ele desacelerar, ele vai emitir uma radiação. E se os elétrons estão girando em torno do núcleo, esse modelo de Rutherford, eles deveriam o quê? Se eles estão girando, eles estão acelerados, eles deveriam ficar emitindo radiação constantemente, o que não acontece. Então, Rutherford, ele criou um modelo, mas ele não soube explicar essa inconsistência do modelo dele, tá? E aí, por isso que surge Bohr, tá? Bohr, ele fez uma modificação do modelo de Rutherford, tá? Essa modificação do modelo de Bohr, ela sai um pouco do que a gente entende na ciência. Eu vou explicar o que eu quis dizer com isso, né? Ela foge um pouco de algumas coisas básicas que a gente tinha na física da época, tá? Mas essa época do início do século XX é uma época que a física estava mudando bastante, tá? E essa proposição de Bohr ajudou muito nessa mudança que a física estava sofrendo, tá? Primeira coisa que Bohr fez, ele quantizou as órbitas. O que significa quantizar? Ele determinou valores específicos para essa órbita. Então, o elétron ele não pode se mover a uma distância qualquer do átomo. Existe uma distância padrão, uma distância fixa, no qual o elétron ele pode se mover, tá? Conforme a energia desse elétron. Então, o elétron menos energético, ele fica próximo do núcleo, e os mais energéticos vão ficando um pouco mais distantes do núcleo. Ele está na órbita mais próxima. Ele recebeu luz, recebeu energia. Então, ele vai para a órbita mais externa, que é mais energética, e quando ele emite luz, ele volta para a órbita de dentro, tá? Então, a órbita de dentro é menos energética, a de fora é mais energética, tá? Isso foi postulado por Bohr, tá? E outra coisa, ó, reparem que o elétron, ele não caminha de uma órbita para outra. Ele desaparece em uma e aparece na outra, tá? Como se fosse um corte de quadra aqui, mas a verdade é que não existe elétron entre essas duas órbitas. Ou ele está nessa, ou ele está nessa. Então, quando ele recebe energia, ele simplesmente desaparece aqui e aparece na de cima. E isso é bem estranho, tá? Isso, não existe nada na física até então que conseguiria, que explicaria isso, ou que faria sentido na física da época. Mas, como eu disse, nesse momento aí, era um momento que estava havendo uma grande mudança na física, tá? E o outro problema? O outro problema é que o elétron ainda está, digamos assim, acelerado, né? Então, o elétron continua acelerado. Aí Bohr ele postulou que dentro dessa órbita, da órbita fixa, se ele mantiver dentro da mesma órbita, ele nunca vai emitir radiação, tá? Ele está acelerado, mas é uma aceleração que ele mantém no seu estado energético, portanto, ele não perde energia. Se ele perder, ele muda a órbita, se ele ganhar, ele muda a órbita de novo, tá?
Essa é a ideia desse aprimoramento, digamos assim, que Bohr fez no modelo de Rutherford. Ok, gente? Turma, deu para relembrar o que são esses modelos atômicos? Bom, Mas não tá faltando o nêutron? boa pergunta. E o nêutron? Bom, no modelo de Rutherford-Bohr, não existia nêutron. O nêutron ele foi, digamos assim, identificado, descoberto, mais ou menos na década de 30, 1935, eu acho. Tá? Porra! Eita, eu tô com o microfone aberto. Então, ele foi descoberto mais ou menos em 1935, entre 1930 e 1935, tá? Bom, mas o que mudou? Qual que é a ideia do nêutron? É porque, assim, o átomo ele era analisado a partir de suas cargas elétricas, você tinha o núcleo positivo e a eletrosfera negativa. Só que, ao fazer alguns estudos, a massa que eles conheciam a respeito da partícula que a gente tem no núcleo, que é o próton, não coincidia com a carga elétrica do núcleo do átomo. Então, eles perceberam que era necessário ter uma outra partícula no núcleo para deixar ele mais pesado, e essa partícula não deveria ter nenhuma interação com a carga elétrica do próprio átomo. Deveria manter esse equilíbrio elétrico que possuía o átomo, tá? Foi daí que surgiu a necessidade, a identificação dessa partícula chamada de nêutron, que tem esse nome porque ela é eletricamente neutra, tá? Mas isso foi bem depois que foram formulados esses modelos, né? Uns 20 anos depois que teve esse modelo de Bohr, tá? Outra coisa, gente, o modelo de Rutherford-Bohr é o modelo mais recente? Não, não é, tá? Existem outros modelos que vão aprimorando o modelo de Rutherford-Bohr, o modelo de Summerfield. Vocês devem ter estudado em química, quando fala aquelas os subníveis de energia, né? O SPDF, lembram? Que você pode ter 2 elétrons no subnível S, eu acho que é Sim, 6, sim. Isso que daí inclusive a gente teve. que tem até aquele diagrama de Linus Pauling para achar onde está o elétron, né? Eu me divertia com aquilo, mas os meus colegas na minha época de escola odiavam aquele diagrama de Linus Pauling. Então, aqueles subníveis energéticos, eles foram criados para coincidir com o modelo de Summerfield, que ele que propôs um outro modelo de subníveis de energia. Então, um elétron na mesma órbita, ele podem ter outros níveis de energia conforme a forma como ele orbita nessa órbita, né? Então, você tem subníveis de energia dentro da mesma órbita. Mas isso aí já tem um nível de complexidade muito maior. Por isso que no ensino médio a gente acaba não estudando esses outros modelos atômicos, tá? Mas, basicamente, os modelos mais recentes, eles, digamos assim, eles são aprimoramentos desse modelo de Rutherford-Bohr, tá? Tem também o modelo a partir das descobertas de Schrödinger também. Mas aí, como eu disse, são aprimoramentos que são estudados em física moderna, tá? Esse momento de Bohr, o átomo já está mudando muito, tá? A gente já está vendo o nascimento do que chamamos de física quântica, tá? Aliás, a palavra quantizar significa dar valores, né? Você tem valores bem definidos, tá? Então, esse modelo de Rutherford-Bohr já é um modelo que tem características da física quântica, tá? E aí os outros modelos cada vez mais complexos. Mas para a gente entender o que é eletricidade, entendendo bem o modelo de Rutherford-Bohr, a gente já consegue entender e explicar bem. Tudo bem, gente? Bom, então vamos seguindo, tá? Bom, eu fiz todo esse trabalho para relembrar a respeito dos modelos atômicos, para finalmente começar o estudo da eletricidade, tá? Eu quero falar com vocês sobre a carga elétrica. Bom, aqui eu vou dar a definição de carga elétrica, mas antes, não, deixa eu dar a definição. O que é a carga elétrica? Tá? É uma propriedade das partículas elementares. Tá? A gente estava falando lá do átomo, até perguntaram do nêutron, temos o elétron, o próton. Essas são as partículas do átomo que elas possuem uma natureza inerente a elas,
que a gente atribui um nome positivo para uma e negativo para outra, tá? Essa natureza é chamada de carga elétrica, tá? Tal como qualquer outra propriedade fundamental da natureza, a definição dela é bastante difícil você fazer uma definição precisa, tá? Mas o que a gente pode tentar definir carga elétrica é que é uma característica da natureza, uma característica da matéria associada a essas partículas elementares, tá? Aos prótons e aos elétrons, certo? Então aqui, ó, o modelo, conforme o modelo que a gente viu ali de Rutherford-Bohr, então a gente tem no núcleo os prótons e os nêutrons, tá? Agora que eu já estou falando do nêutron, tá? Por que a gente ignora o nêutron na maior parte do tempo? Bom, pelo motivo dele ter partícula, por ele ter carga elétrica nula, tá? Então, como ele não tem carga elétrica, no estudo da eletricidade, o nêutron ele é irrelevante, tá? No estudo de partículas, o nêutron ele é super importante, tá? Uma outra área da física também, que ela é muito importante, da física moderna, que ela é muito importante, chamada física nuclear. E o nêutron ele tem papel fundamental ali para o desenvolvimento da física nuclear, tá? Mas para os fenômenos elétricos, o nêutron ele é irrelevante, tá, gente? Bom, então, aqui temos a parte do átomo, no núcleo, prótons e nêutrons, e na parte externa, mas quer dizer, não é externo, faz parte do átomo, tá? Mas distante do núcleo, a gente tem a chamada eletrosfera, que tem esse nome porque é onde ficou o elétron, tá? Então, próton é positivo, o elétron é negativo, tá? P de próton, P de positivo. Pense dessa maneira que fica fácil de memorizar, tá? Uma coisa, gente, que é importante até eu comentar com vocês, que assim, a gente vê esses desenhos do átomo, só que esses desenhos, eles são didáticos, tá? Na verdade, o elétron, ele está muito distante do núcleo do átomo. Muito. Muito distante. Muito, tá? Eu estou dando muito. Estou dando essa ênfase porque realmente, proporcionalmente, esse elétron está muito longe. Ó, vamos supor que o núcleo do átomo seja uma bola de futebol. Tá? Aqui nessa bola de futebol tem prótons e elétrons. Ou prótons e nêutrons, perdão. Prótons e nêutrons. Onde que estariam, a que distância dessa bola estariam os elétrons? Estariam a 10 quilômetros dessa bola. Tá? Essa é a relação de proporcionalidade. Tá? Claro que aí você tem uma distância microscópica. Tá? O núcleo do átomo está na ordem dos nanômetros. Tá? Seria o metro dividido 1 bilhão de partes, ainda não é o átomo não é o tamanho, a distância do átomo. Tá? Então, assim, proporcionalmente, existe essa ideia, né? Se fosse o tamanho de uma bola de futebol, o elétron estaria a 10 quilômetros dessa bola. Tá? Se o núcleo fosse a bola de futebol, o elétron estaria a essa distância, certo? Mas mesmo estando essa distância, existe uma interação significativa do elétron com o núcleo do átomo. Eles são um corpo só, tá? Digamos assim, né? Apesar de serem partículas distintas, os dois fazem parte desse átomo, certo? Então, e a carga elétrica? Então, a carga elétrica tem essa característica de estar associado a essas partículas atômicas, certo? Bom, o que eu tinha falado com vocês é que agora a gente vai começar a estudar a chamada eletrostática. E o que é eletrostática? É exatamente o estudo de fenômenos físicos associados à carga elétrica do átomo, tá? A carga elétrica da natureza, a carga elétrica da partícula, tá? Só que na eletrostática a gente vai estudar os efeitos dessa carga elétrica em repouso, tá? O que a gente vai estudar em eletrostática? Que fenômenos são esses? Força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico. É o que a gente vai estar estudando agora, certo, gente? Então, hoje eu quero definir com vocês o que é carga elétrica. Tudo bem? Bom, e o que se conhece a respeito da carga elétrica? É que existe uma interação entre essas partículas que possuem carga elétrica, tá? E a interação é de os opostos se atraem e os iguais se repelem, tá? É uma interação de força. A partícula carregada, ela exerce uma força sobre outra partícula carregada. Então, a interação entre partículas que possuem carga elétrica é uma interação de força, tá? Então, iguais se repelem, o elétron repele o elétron e o próton repele o próton, tá? E os diferentes se atraem. Elétron atrai o próton. Ok, gente?
E a pergunta que não quer calar. Voltemos ao átomo. Se próton repele próton, como é que no núcleo a gente vai ter mais de um próton? Por exemplo, o átomo de hélio, é o elemento 2 da tabela periódica. O átomo de elétron possui 2 prótons na sua camada, no seu núcleo. Se ele possui 2 prótons, não deveria ter uma força elétrica para repelir esses prótons? Complexo isso, né? Só que a gente vai deduzir não. No estudo de outra física, na chamada física nuclear, identificou-se a presença de uma outra força, chamada força nuclear, tá? E essa força nuclear ela é mais intensa do que a força elétrica, ela é muitas vezes mais forte do que a força elétrica. Por isso que o átomo, mesmo tendo vários prótons, ele continua sendo estável, tá? Um detalhe, aqui no estudo da Física 5, de eletricidade, não vamos analisar, não vamos olhar para o núcleo do átomo. Ele não é relevante para a gente, por quê? Essa força nuclear ela é muito forte e não existe fenômeno elétrico que vai interagir com o núcleo do átomo, tá? Essa informação é importante para vocês vão entender já já. Tudo bem até aí, né, gente? Bom, e com um corpo eletrizado? Um átomo ou um corpo eletrizado. O que é eletrizado? Eu chamo de eletrizado quando o corpo possui carga elétrica, tá? Bom, um átomo no seu estado natural, ele tem número de prótons igual ao número de elétrons. Por exemplo, um átomo de hidrogênio. No seu estado fundamental, o hidrogênio tem um próton e um elétron. De forma que, como eles têm mesma quantidade, a carga elétrica do hidrogênio é mais 1 com menos 1 dá zero. Então, o estado natural de um corpo é um estado no qual ele vai ter carga elétrica total zero. Para isso, ele tem que ter números iguais de prótons e elétrons, tá? E no corpo eletrizado, significa que aconteceu alguma coisa para que esse corpo tenha uma carga diferente de zero. Ou seja, ele vai ter que ter mais prótons que elétrons ou vai ter que ter mais elétrons do que prótons, tá? Um detalhe, corpo eletrizado, a gente chama também de corpo carregado, tá? Tudo bem até aí, né, gente? Um detalhe, gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer um no chat, pode abrir o áudio aí para fazer pergunta, tá, gente? Bom, então, para o corpo ficar eletrizado, ele precisa ter mais elétrons do que prótons. E, bom, aí eu estou dando, né, os sinônimos, né? Eletrizar significa carregar eletricamente, que significa adquirir carga elétrica, tá? Para ficar com mais prótons que elétrons, ou para ficar com mais elétrons do que prótons, ou seja, para ele ficar carregado eletricamente. O que precisa acontecer com esse átomo? Eu não sei. Bom, isso aqui são as informações que eu tinha falado, né? Para ter carga elétrica, estado natural, a carga é neutra. Para ter carga neutra, implica que ele tem quantidades iguais de prótons e elétrons. Então, aqui eu tenho um átomo, ó, ele tem 4 prótons e 4 elétrons. Na verdade, gente, isso aí é na ordem de bilhões. Bilhões não, bilhões ainda. Uma gota de água, não tenho bilhão, eu tenho bilhão não, eu tenho trilhão de moléculas de água não, eu tenho um porrilhão de moléculas de água numa gota de água, tá? Então, você tem muitas. Mas aqui, para ser didático, digamos que nesse pedacinho aqui eu tenho 4 prótons e 4 elétrons. Qual que é a carga elétrica desse pedacinho aqui desse corpo aqui? Opa, o Iago falou ali onde eu queria chegar, tá? Então, ó, o Guilherme respondeu. Então, aqui eu tenho carga zero. Então, se eu quiser que o corpo tenha uma carga diferente, por exemplo, para ele ter carga negativa, eu jogo elétrons nele, tá? Então, peraí, depois eu volto ali. Se eu jogar elétrons ali naquele corpo, ele vai ficar com mais elétrons, certo? Se ele ficar com mais elétrons do que próton, qual que vai ser a carga elétrica do corpo? Exato, negativa, tá? Então, se o corpo ele receber elétrons, ele fica com carga negativa. E para ele ficar com carga positiva, o que precisa acontecer com o corpo?
O Iago já matou a charada também, ó. Você precisa tirar elétrons. Por que você não pode jogar prótons no corpo? Porque daí vira outro elemento químico. O próton está no núcleo. O núcleo é uma estrutura muito mais complexa. É tão complexo que se um átomo receber um próton, ele muda todas as suas características, ele muda o tipo de átomo que ele é, tá? A gente, nos fenômenos elétricos, nunca vamos mexer no núcleo, tá? E o próton está no núcleo. Então, num fenômeno físico comum, a gente vai ter movimentação de elétrons apenas. Então, como o Iago falou ali, para ficar positivo, o corpo precisa perder elétrons, para ele ficar negativo, ele precisa ganhar elétrons, tá? Um detalhe, gente, isso vale em fenômenos físicos, tá? Por quê? Nos fenômenos químicos, por exemplo, uma solução química, você tem íons. E você pode ter um íon positivo e um íon negativo, tá? Então, em uma reação química, você pode ter esse movimento da carga positiva, porque é o íon que está se movendo e não apenas um próton, tá? Agora, em fenômenos físicos, todo fenômeno físico ele é referente à movimentação de elétrons. Então, um corpo que fica negativo, ele ganhou elétrons, um corpo que fica positivo, ele perdeu elétrons. Certo, gente? Bom, alguma pergunta até aí? Até aí tá tranquilo, né, gente? Então, aqui tem as figuras, né, que referente ao o elétron. Então, ali, o corpo de cima, ele perdeu um elétron, ó. Então, ele ficou com mais prótons que elétrons, então ele ficou com uma carga positiva. O de baixo, que é a figura de baixo, ele ganhou um elétron a mais, então ele ficou com uma carga negativa, porque ele tem mais elétrons do que prótons. Certo, gente? Agora eu quero falar com vocês sobre o cálculo da quantidade de carga elétrica. A gente tem um mínimo possível de carga elétrica que o corpo pode ter, tá? Qual que é o mínimo? O mínimo é referente à carga de um elétron ou de um próton, tá? A carga deles são iguais, só que de sinais opostos, tá? O próton tem esse valor de carga aqui, ó, mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e o elétron igual mais oposto, né? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Então, esse é o mínimo de carga elétrica que um átomo, que um corpo pode ter, porque é a carga de um elétron, tá? Então, se ele tiver um elétron a mais, ele vai ter uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se ele tiver um elétron a menos, vai ter uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Esse C é a unidade de medida de carga elétrica, tá? Em homenagem a um físico, Charles Augustin de Coulomb, tá? Então, a unidade de medida de carga elétrica vai ser Coulomb, e a gente vai estudar a lei de Coulomb já na nossa próxima aula, tá bom, gente? Quer dizer, não necessariamente a próxima da semana que vem, na outra, tá? Então, para calcular a carga elétrica, a gente vai utilizar essa equação, só que é uma equação muito simples. Por quê? Q é a carga elétrica, o E é a carga elementar, que é aquele valor da carga unitária do elétron ou do próton, tá? E esse N é o número excedente de elétrons ou de prótons, tá? Quantos elétrons a mais ele tem ou a menos, ou quantos elétrons ele perdeu ou ganhou, tá? Então, esse N é o tanto de elétrons que ele perdeu. Se ele perdeu 2 elétrons, então o N é 2 e o E é esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Sempre vai ser esse valor porque é o valor da carga do elétron, tá? Se ele tiver 1 milhão de elétrons a mais, então esse N aqui vai ser 1 milhão vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo bem, gente? Então, essa é a equação que a gente vai utilizar para o cálculo de quantidade de carga elétrica, e a unidade de medida vai ser sempre em coulombs. Uma forma da gente enxergar esse N é número de prótons menos número de elétrons, tá? Se eu enxergar dessa maneira, aí eu já consigo até chegar no valor da carga final do átomo ou do corpo que eu estou calculando. Por quê? Se ele tiver mais prótons que elétrons, esse N fica positivo e o Q final fica positivo. Se ele tiver mais elétrons que prótons, então esse N fica negativo e o Q final fica negativo também, tá? Mas é importante, no meu ponto de vista, vocês fazerem a análise da situação. Se você fizer a interpretação correta, você faz o cálculo, quantos elétrons a mais tem? Tem um valor de carga que você chegou lá, X.
e você no resultado final colocar, ó, ele tem uma carga final de menos X, porque ele tem mais elétrons do que próton, a sua análise está correta. Ok? Onde que pode aparecer pegadinhas, inclusive exercícios de Enem ou de vestibulares sobre isso? É naquele conceito que eu trabalhei no quadro anterior sobre o corpo trocar elétrons ou prótons, tá? Lembre-se, como o próton está sempre no núcleo, se falar que um corpo perdeu tanto prótons, já começou errado. Perder prótons não é fenômeno elétrico, é fenômeno nuclear, e a gente não vai estar estudando em eletrostática isso. Ok? E é claro que vai ter exercício, que eu vou lançar lá no Moodle. Tá? Vai ser uma listinha de exercícios com essa parte de cálculo de quantidade de carga elétrica, tá, gente? Então, exemplo 1. Devido a um processo de eletrização, um corpo inicialmente neutro perdeu uma quantidade de 5 bilhões de elétrons. Bilhões é muito? Bom, se for dinheiro na conta é muito. Mas se estivermos falando de elétron, não. Nem é tanto assim, tá? Eu diria, inclusive, que se você receber essa quantidade de 5 bilhões de elétrons na sua mão, o seu corpo não vai nem sentir isso, tá? Mas a gente sente quando o elétron chega em nós, sente na forma de choque, tá? Aquele choquezinho que às vezes a gente sente é carga elétrica passando da nossa mão ou saindo da nossa mão, tá? Mas isso a gente vai estudar um pouco mais à frente, tá? Essa sensação elétrica, tá? Bom, então a pergunta: qual é a quantidade de carga elétrica resultante nesse corpo após a eletrização? E a segunda pergunta: a carga será positiva ou negativa? Tá? Então, primeiro, a gente tem que tirar as informações importantes. E a informação importante são 5 bilhões de elétrons que ele está perdendo, tá? Então, quer saber a quantidade de carga elétrica? Então, aqui são as informações que eu preciso, ok? O que é o que eu quero saber, e o N é 5 bilhões. Lembrando que bilhão significa uma quantidade relativa a 10 elevado a 9, tá? A potência que representa o bilhão é o 10 elevado a 9, tá? Aqui, gente, vamos trabalhar propriedade de potência. Se vocês não lembram, no exemplo eu vou estar fazendo aqui, tá? Mas se tiver dúvida aí, vocês perguntam. E a carga elétrica elementar, que o enunciado não deu, mas ela sempre vai ser esse valor, tá? Resolução. Então, essa aqui é a equação, né, de carga elétrica. O N é o 5 vezes 10 elevado a 9, e o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Aqui eu só juntei, né, as duas potências de 10. Ó, não é uma multiplicação? Multiplicação de potências de bases iguais. Mantém a base 10 e, na multiplicação, soma os expoentes. 9 mais o menos 19. Como é negativo o expoente do segundo 10, vai ter um joguinho de sinal ali, tá? E o 5 eu multiplico com 1,6. 5 vezes 1,6 vezes as duas potências de 10, tá? 8. 5 vezes 1,6 dá 8. Mais com menos é menos. 9 menos 19 dá menos 10. Então, a resposta, carga é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb, tá? Essa é a resposta da letra A. Como o corpo perdeu elétrons, a carga elétrica resultante ela é positiva. Exemplo 2. O átomo de um certo elemento químico possui a quantidade de 8 prótons e X elétrons, de forma que a sua carga elétrica é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Qual é o valor de X? Bom, nesse exercício, quer saber quantos elétrons o corpo tem. A gente sabe que ele tem um número diferente de elétrons e prótons, porque ele tem uma carga elétrica não nula, tá? Então, a gente vai calcular agora a carga elétrica desse átomo. Ou melhor, a gente já tem a carga elétrica desse átomo. O que a gente vai calcular é a diferença do número de prótons para o número de elétrons, tá? Então, o primeiro passo é utilizar a equação para calcular o valor de N. Tem 8 prótons, X elétrons, e aqui é a carga elétrica, tá? Então, tem 8 prótons, X elétrons. Lembrando da carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, está aqui a fórmula, que é igual a N vezes Z. Eu vou primeiro descobrir o número de N, tá? Então, aqui eu tenho 3,2 vezes 10 a menos 19, igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa dividindo. Vejam que aqui, ó, as potências de 10 são idênticas.
E o expoente, os dois são negativos, então são idênticas, tá? Por ser idênticas, eu posso anular uma com a outra. Se não fosse, eu ia ter que fazer o de cima menos o de baixo. Bom, o de cima menos o de baixo dá um expoente zero, por isso que acaba anulando, tá? 3,2 dividido por 1,6, então o N é 2. Isso significa que o número de elétrons é 2? Não. Significa que a diferença do número de prótons para o número de elétrons é 2. Tá? Então, como o N é 2, e o enunciado tinha dado o meu número de prótons, tinha falado que o átomo tinha 8 prótons, então eu vou fazer essa conta aqui. 2 é igual a 8 menos o x, que é o número de elétrons. X eu passei para a esquerda, ele ficou positivo. O 2 eu passei para a direita, ele ficou negativo. Então, ficou 8 menos 2, igual a 6 elétrons. Tá? Eu precisava fazer essa conta final? Bom, eu estou demonstrando. Mas esse 2 significa que o corpo ele tem 2 elétrons de diferença. Vamos voltar lá no enunciado. Aqui, ó, a carga é positiva, não é? Se é positivo, significa que ele vai ter mais prótons do que elétrons. Como o resultado que eu cheguei foi N igual a 2, significa que eu tenho 2 prótons a mais do que elétrons. Se eu tenho 8 prótons, então significa que eu preciso ter 6 elétrons nesse átomo. Tá? Gente, é isso.